E o Chelsea da Inglaterra tomou uma decisão inesperada sobre a contratação do nosso garoto Matheus França, do mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você. Inclusive, a diretoria do clube inglês ficou revoltada aí, né, com algumas coisas que aconteceram durante essa procura do clube inglês pelo nosso garoto Matheus França. Mas o Flamengo tem proposta oficial na mesa de outro clube inglês nesse momento e vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre renovações de contratos, isso porque Gabriel Barbosa assustou a diretoria do Flamengo com pedida de aumento salarial para renovar contrato com o mais querido do Brasil. Flamengo também, por outro lado, já definiu prazo para poder iniciar as conversas pela renovação de contratos, tanto de Everton Ribeiro como também de Bruno Henrique. Eu vou trazer todos os detalhes para você. A CBF marca data para sorteio de mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. E vou falar sobre esse jogo importante, Flamengo e Fluminense. Flamengo aí que tem aí 5 desfalques confirmados para o jogo deste próximo domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então já cola comigo, dá essa moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre esse jogo importante, Flamengo e Fluminense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece no Maracanã neste próximo domingo às 16 horas, horário de Brasília. E o Flamengo de Jorge Sampaoli não terá aí 5 jogadores à disposição, contando com o Mateuzinho, que já vem aí se recuperando, já está em fase de transição. Lembrando que o elenco do Flamengo se reapresentou hoje e o time titular ficou fazendo trabalho específico de academia, enquanto o restante dos jogadores foram a campo com o técnico Jorge Sampaoli. Mas a princípio o Flamengo tem 5 desfalques para essa partida: Mateuzinho, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e também Bruno Henrique. São esses 5 atletas que o Flamengo não contará para o jogo contra o Fluminense. Lembrando que Fabrício Bruno e também Ayrton Lucas cumprirão suspensão automática após receber o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras no último sábado, dia 8, pelo Brasileirão. Já Eric Pulgar sentiu dores musculares antes do confronto com o Atlético Paranaense na última quarta-feira e não tem condições de atuar diante do Fluminense. Bruno Henrique, que sofreu aquele pisão do zagueiro Luan do Palmeiras no último sábado, também está fora do jogo. E Mateuzinho está em fase de transição, ainda não está à disposição do técnico Jorge Sampaoli, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo as semifinais da Copa do Brasil. Isso porque a CBF já definiu data e horário do sorteio para os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Segundo as informações divulgadas inicialmente pela jornalista Raíssa Simplício, os mandos de campos das semifinais da Copa do Brasil serão definidos na próxima segunda-feira, dia 17. O sorteio será realizado a partir das 13 horas, horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Então o Flamengo aí vai realmente aí saber, né, quem vai mandar aí o primeiro jogo, Flamengo ou Grêmio, Grêmio ou Flamengo. Vamos aguardar aí o sorteio na próxima segunda-feira, dia 17, às 13 horas, horário de Brasília, na sede da CBF, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo renovações de contratos. Isso porque, rapaz, o Flamengo já definiu um prazo para iniciar uma conversa pela renovação de contratos, tanto de Bruno Henrique como também de Everton Ribeiro. Lembrando que os dois jogadores têm contrato com o mais querido do Brasil até dezembro deste ano de 2023. E sendo assim, o Flamengo tem aí interesse em renovar o contrato tanto de Bruno Henrique como também de Everton Ribeiro. Segundo as informações, é que o clube pretende procurar o atacante e o meio-campista apenas após o fechamento da janela de transferências, ou seja, agora no início de agosto. A janela se fecha no dia 3, o Flamengo ainda então vai procurar, né, Bruno Henrique e Everton Ribeiro para dar início às conversas pela renovação de contrato, tanto de Bruno Henrique como também de Everton Ribeiro. Lembrando que a prioridade do Flamengo neste momento é contratações, né? O Flamengo vai deixar essas renovações de contrato, situação envolvendo contratos que estão se encerrando agora em dezembro. O Flamengo tem mais contratos se encerrando, tem situação envolvendo também Davi Luiz, Felipe Luiz, né? Tem alguns jogadores que realmente aí não devem continuar no Flamengo, como também é o caso de Rodrigo Caio
jogadores que têm contrato se encerrando com o mais querido Brasil em dezembro deste ano. E o Flamengo já deixou claro que vai procurar Bruno Henrique e Everton Ribeiro após o fechamento da janela, que se fecha agora no próximo dia 3 de agosto, beleza? Bom, vamos falar sobre a situação também envolvendo a renovação de Gabriel Barbosa, meus amigos. Isso porque Gabigol assustou a diretoria do Flamengo com um pedido de aumento salarial para poder renovar contrato com o nosso Mengão queridão, mas mesmo assim o Flamengo segue otimista para a renovação de contrato do centroavante Gabriel Barbosa. O início da negociação não foi como o Flamengo gostaria. Isso porque Gabigol realizou uma pedida salarial alta, na visão da diretoria do Flamengo, e com pouco mais de 50% de aumento em relação aos vencimentos atuais. Porém, as partes acreditam em acerto e o mais querido pretende acenar com gatilhos de premiações a partir de conquistas para chegar próximo ao valor desejado pelo atacante. Lembrando que as informações foram trazidas inicialmente pelo GE. Há algumas semanas, Gabigol e o agente Júnior Pedroso realizaram reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol do Flamengo, e também o diretor executivo, que é o Bruno Spindel, respectivamente. Caso a pedida do atacante seja aceita pelo Flamengo, o artilheiro voltará a ter o maior salário do elenco do mais querido do Brasil. Lembrando que Gabigol, assinando o contrato de mais 5 anos com o Flamengo, pode ficar aí uma década no Flamengo, 10 anos, porque Gabigol se apresentou ao Flamengo em 2019, agora o contrato de Gabigol vai até dezembro de 2024, e se caso realmente as partes se acertem, Gabigol pode assinar contrato com mais 5 anos, ou seja, até dezembro de 2029. E é claro que a gente vai seguir focado com tudo sobre essa renovação de Gabriel Barbosa. E você, sendo a diretoria do Flamengo, realmente aceitaria, dava um aumento salarial para Gabigol, mais do que ele já recebe no Flamengo, para renovar contrato com o mais querido do Brasil? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o nosso garoto Matheus França, rapaz. Isso porque o Chelsea tomou uma decisão inesperada sobre a contratação de Matheus França do nosso Mengão queridão. Isso porque, segundo as informações trazidas pelo jornalista Vene Casagrande, o Chelsea não deseja mais fazer uma proposta ao Flamengo. Os representantes do clube inglês ficaram revoltados com o vazamento da notícia de que os ingleses queriam a contratação de Matheus França. Para tentar resolver a situação, os representantes do Chelsea até queriam marcar uma reunião em videoconferência, a fim de conversar com Matheus França e entender o momento da negociação. Contudo, não houve um encontro e com isso os ingleses optaram por recuar nas tratativas com o Flamengo. Apesar disso, o mais querido tem em mãos outra oferta por Matheus França. Isso porque o Crystal Palace, também da Inglaterra, time de propriedade de Doncaster, acionista majoritário do Botafogo, fez proposta oficial ao Flamengo de 15 milhões de euros fixo, ou seja, quase 81 milhões de reais, na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Já a operação total pode chegar a 21 milhões de euros, 113 milhões de reais. E o Flamengo deve responder nos próximos dias a proposta do Crystal Palace. Lembrando, né, que o Chelsea, a intenção do Chelsea era contratar Matheus França para poder levar Matheus França não para o Chelsea, sim para um time deles lá, né, que faz parte aí do grupo deles, para poder então o Matheus França se adaptando no futebol inglês. Depois, com o tempo, se realmente o Matheus França conseguir desenvolver um bom futebol lá na Europa, levaria o Matheus França para o Chelsea. Já o Crystal Palace, não. A informação que temos é que o Crystal Palace já chega para tirar Matheus França do Flamengo direto para o clube principal do Crystal Palace, jogar a Premier League com o clube inglês. E assim seria realmente uma vitrine muito melhor para o nosso garoto Matheus França, essa proposta do Crystal Palace. Então, assim, você, torcedor rubro-negro, você realmente negociaria Matheus França com o Chelsea para levar o Matheus França para um time lá desconhecido, um time que não tem muita visibilidade no futebol europeu? Ou realmente você negociaria Matheus França para o Crystal Palace e já jogar a Premier League? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, a gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.